Esse podcast é um oferecimento do Hospital da Obesidade. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira guerra de filosofia sobre alimentação, né? Uma briga de gigantes, literalmente. Pois é. De um lado, a gente tem uma política de nutrição nova, super radical, lá dos Estados Unidos. Que aposta tudo nos macronutrientes. Exato. Vira a famosa pirâmide alimentar de cabeça para baixo e, assim, coloca proteína no trono. E do outro lado, a gente tem a abordagem que fez o Guia Alimentar Brasileiro ser famoso no mundo todo. Que diz basicamente que o problema não é a proteína ou carboidrato, mas sim o que a indústria faz com a nossa comida antes de chegar no prato. E a nossa missão hoje é justamente essa, né? Desvendar o que essa briga significa na prática. A gente quer conectar essas políticas de alto nível com a conversa real, com os desafios do dia a dia. E com as frustrações que milhões de pessoas compartilham online. Exatamente. Para isso a gente tem um material incrível. As novas diretrizes americanas, análises de especialistas que apontam assim várias polêmicas. E até um estudo que mergulhou em milhões de tweets, o que eu achei fascinante. Sim, para entender o que as pessoas realmente sentem. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é: para resolver a crise da obesidade, a gente precisa de uma calculadora de nutrientes ou de um detector de ultraprocessados? Ótima pergunta. Bom, e para a gente entender por que eles decidiram virar a mesa desse jeito, acho que vale a pena olhar o tamanho do problema, né? Com certeza. O cenário é alarmante. Os dados do governo americano são de deixar qualquer um de cabelo em pé. As fontes mostram que mais de 70% dos adultos nos Estados Unidos estão com sobrepeso ou obesidade. 70%. É um número que a gente precisa parar para pensar. É muita gente. E talvez o que seja ainda mais preocupante, quase 1 em cada 3 adolescentes já tem pré-diabetes. É um cenário de crise de saúde pública. É nesse contexto de urgência que eles lançam as novas diretrizes dietéticas para americanos. E a mensagem principal parece simples até. Parece, né? Coma comida de verdade. Só que, quando a gente olha os detalhes, a coisa fica bem mais complexa. Como assim? Na prática, a orientação é para priorizar proteínas em todas as refeições, consumir laticínios integrais, mas sem açúcar adicionado, sabe? Entendi. E frutas e vegetais inteiros, não sucos. Isso. E buscar gorduras saudáveis em alimentos como carnes, ovos e abacate. E o ponto crucial, que é a grande declaração de guerra deles. É a redução drástica de alimentos ultraprocessados, carboidratos refinados e açúcares adicionados. É uma mudança de foco muito, muito clara. E a representação visual disso é a parte que mais choca, né? Eles literalmente inverteram a pirâmide alimentar. É impressionante. Aquela imagem. Pois é, eu vi nas fontes. Aquela pirâmide que a gente aprendeu na escola, com pães e massas na base larga, agora tá de ponta cabeça. Total. No novo modelo, a base, ou seja, a maior parte da alimentação, deveria ser de proteínas, laticínios e gorduras saudáveis. E os grãos foram parar lá na pontinha de cima, indicando que devem ser consumidos em quantidade bem limitada. É uma reviravolta completa. Uma reviravolta que aposenta não só a pirâmide antiga, mas também aquele gráfico My Plate, o formato de prato dividido que eles usavam desde 2011. É um sinal claro de que, na visão deles, as abordagens anteriores simplesmente falharam em conter o avanço da obesidade. Exato. Mas essa história da pirâmide alimentar americana sempre foi cheia de polêmica, né? Sim, não é a primeira vez que causa um rebuliço. A versão original, lá de 1992, já nasceu sob muitas críticas. Com certeza. Aquele modelo antigo, que colocava de 6 a 11 porções de carboidratos na base, hoje é visto por muitos especialistas como um dos fatores que pode ter contribuído para a epidemia de obesidade. As fontes que a gente analisou apontam muito para a influência de lobbies, né? Sim, uma influência fortíssima da indústria de grãos. E, além disso, ele demonizava todas as gorduras. Colocava no mesmo saco a gordura de um abacate e a de um salgadinho. O que a ciência já mostrou que é um erro grotesco. Exato. E as porções eram confusas. Ninguém sabia direito o que era uma porção de pão. Essa confusão toda levou à criação do My Plate em 2011, que era mais simples visualmente. Sim, e é interessante.
Uma de nossas fontes é um estudo de 2017 que mostrou que o MyPlate até tinha seus méritos. Sabe, ele se mostrou eficaz para promover a saciedade, ajudar a reduzir a circunferência abdominal em pacientes de baixa renda. Era mais prático do que ficar contando calorias, imagino. Muito mais prático. Mas, pelo visto, não foi o suficiente para mudar o quadro geral da obesidade. Então, essa nova pirâmide invertida é o capítulo mais recente dessa saga. E, claro, a recepção não foi nada unânime. Longe disso. Uma das matérias que lemos descreve as novas diretrizes como um saco de surpresas, com coisas boas e outras bem questionáveis. E é aí que a gente entra num ponto que parece um nó, né? As contradições. Exatamente. Uma das especialistas citadas nas fontes, a doutora Sophie Deran, ela aponta uma contradição gritante. Por um lado, as novas diretrizes mantêm a recomendação de limitar a gordura saturada. Menos de 10% do total de calorias, que é o padrão de várias organizações de saúde há anos, certo? Exato. Só que, na mesma página, o guia incentiva o consumo de manteiga, banha, laticínios integrais. Ué, mas esses são justamente as maiores fontes de gordura saturada na dieta? Não faz sentido? Pois é. A sensação que dá é que uma mão não sabia o que a outra estava escrevendo. E isso levanta suspeita. Será que essa recomendação é puramente baseada na ciência ou é resultado de uma negociação com lobbies da indústria de laticínios e da carne? Faz pensar. E essa ênfase toda na proteína, especialmente a animal, também me parece um ponto bem polêmico. Muito. A recomendação deles é de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Espera, isso é quase o dobro do que a Organização Mundial da Saúde sugere, que é 0,8 gramas quilo? Exatamente o dobro. E isso tem duas implicações sérias. A primeira é de saúde. Uma dieta tão pesada em proteína animal é um consenso científico. A maioria dos nutricionistas diria que não. Que o equilíbrio é fundamental e que as fontes vegetais, como o feijão, são importantíssimas. E no novo guia, o feijão e outras leguminosas ficam em segundo plano. E a segunda implicação é: de onde veio essa recomendação tão alta? Você está sugerindo que pode ter a mão da indústria aí de novo? Olha, quando você olha a lista de quem estava no comitê de elaboração, como apontam as fontes, e vê as ligações diretas de vários membros com as indústrias de carne, ovos, laticínios... E até farmacêuticas. Fica difícil não pensar nisso. É o que as análises críticas apontam como um enorme conflito de interesses, que pode ter pesado mais do que evidência científica pura. É fascinante colocar isso em perspectiva com o Guia Alimentar para a População Brasileira. O nosso guia é elogiado no mundo todo justamente por ter conseguido se blindar dessas pressões. E por ter adotado uma filosofia completamente diferente. É a outra ponta da nossa discussão. O guia brasileiro não entra nessa briga de macronutrientes, né? Não entra. Ele não diz coma X gramas de proteína ou Y% de gordura. A regra de ouro dele é outra. Baseie sua alimentação em alimentos in natura ou minimamente processados. O foco é no grau de processamento. E a grande sacada foi criar aquela classificação simples: in natura, processados e os grandes vilões. Os ultraprocessados. E o mais interessante é que, apesar de partirem de lógicas tão diferentes, o guia americano e o brasileiro acabam chegando a um inimigo em comum. Exatamente. Ambos convergem no ponto de que os alimentos ultraprocessados são o grande problema da dieta moderna. São aquelas formulações industriais, sabe? Cheias de aditivos, corantes, açúcar, gorduras de baixa qualidade. Que são projetadas para serem hiperpalatáveis, ou seja, gostosas demais. A ponto de sequestrar nossos mecanismos naturais de fome e saciedade. É quase como se não fosse comida, mas um produto de engenharia feito para o consumo excessivo. E enquanto os especialistas e o governo debatem nesses termos técnicos, a gente sabe que a luta real contra a obesidade acontece no dia a dia. No supermercado, na cozinha, na cabeça das pessoas. E uma das fontes que a gente tem hoje nos dá uma janela fascinante para essa realidade. Essa é a parte que conecta tudo. É um estudo acadêmico que fez algo impressionante. Analisou computacionalmente nada menos que 6 milhões de tweets em inglês sobre o assunto. 6 milhões. É um termômetro gigante e sem filtros do que as pessoas estão sentindo e falando. E o que mais me impressionou nessa análise foi a textura emocional da coisa.
Não é só gente reclamando que dieta é difícil. Não, de forma alguma. A análise computacional conseguiu agrupar as palavras e o que ela encontrou foi uma rede complexa de sentimentos. A palavra dor, por exemplo, não aparecia sozinha. Ela vinha quase sempre conectada a exercício, joelho, costas, inflamação. Nossa, isso mostra que para muita gente a principal barreira para se exercitar não é preguiça, é uma barreira física, real e dolorosa. Exato. A própria obesidade dificulta o caminho para sair dela. Isso é muito poderoso. E a frustração também, com palavras como incapaz, raiva e fardo aparecendo com frequência perto de diabetes e obesidade. É um peso psicológico que uma diretriz governamental, por mais bem intencionada que seja, não consegue capturar. Mostra a importância de abordar a obesidade não só como uma questão de o que comer, mas também de saúde mental e bem-estar. E as menções a alimentos são outro ponto revelador. O algoritmo não encontrou só termos genéricos como doce ou fast food. Peraí, então o estudo encontrou os nomes? As pessoas tweetam Doritos, McDonald's? Exatamente. Batata frita, Doritos, McDonald's, cerveja. Isso mostra o poder dessas marcas e como, na cabeça das pessoas, a luta contra a comida ruim tem nome e sobrenome. Não é uma luta abstrata contra carboidratos refinados. É uma luta muito concreta contra a vontade de parar no drive-thru ou de abrir aquele pacote de salgadinho no fim do dia. São os gatilhos do cotidiano. Então, depois de olhar tudo isso, desde a política lá em Washington até o desabafo no Twitter, onde a gente chega naquela nossa pergunta inicial: o caminho é contar nutrientes ou evitar o processamento industrial? Olha, o que fica claro é que os Estados Unidos estão fazendo uma aposta ousada e talvez arriscada na primeira opção, a hierarquia de nutrientes. Eles estão dizendo priorize a proteína. É uma mensagem forte. Forte, mas que, como a gente viu, vem com contradições e a sombra da influência da indústria. É uma mudança significativa, mas que já nasce polêmica. Por outro lado, a mensagem de comer comida de verdade e atacar os ultraprocessados é um ponto de encontro. É o terreno comum entre a polêmica pirâmide invertida americana e o aclamado guia brasileiro. Talvez esse seja o maior consenso global que temos na nutrição hoje. O perigo real mora nas formulações industriais. É uma luta diária, emocional e muitas vezes dolorosa para milhões de pessoas. As preocupações que aparecem online são as mesmas que os médicos alertam nos consultórios. A conexão direta entre obesidade e diabetes. A dor física que impede o exercício e a dificuldade imensa de resistir a alimentos que foram projetados para os viciar. A conclusão, então, parece ser que, embora a fórmula do guia perfeito ainda esteja em debate, a direção geral é cada vez mais clara. A gente precisa se afastar das criações da indústria e se reaproximar da comida de verdade, aquela que nossas avós reconheceriam. Como uma das fontes a revista Boa Forma coloca, o desafio é reconstruir nossa relação com a comida, ir além de regras simplistas e buscar o equilíbrio. Exato. Não se trata de demonizar um nutriente, mas de entender o contexto. O problema não é o carboidrato da batata, mas o que acontece com ele até virar uma batata frita de pacote com uma lista de 20 ingredientes. É uma mudança de perspectiva fundamental. Para finalizar, fica aqui um pensamento para reflexão. Tanto as novas diretrizes americanas quanto o guia brasileiro apontam os ultraprocessados como o problema central. Certo. Mas um guia foca na hierarquia de macronutrientes, colocando a proteína no topo. O outro foca no processo de fabricação do alimento, dizendo que isso é mais importante que a sua composição. E isso nos deixa com uma questão fundamental para o futuro da nutrição, uma pergunta para se pensar. O caminho para uma alimentação mais saudável e para o combate efetivo à obesidade está em encontrar a proporção matemática perfeita entre proteínas, gorduras e carboidratos? Ou está em simplesmente resgatar nossa comida das mãos do processamento industrial, independentemente da sua composição exata de nutrientes? Uma pergunta para se pensar. Agradecemos a audiência. Para conhecer o tratamento do Hospital da Obesidade, acesse hospitaldaobesidade.com.br.